Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Andréa Lima, eu sou professora de História da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Nesta aula estudaremos sobre regimes totalitários, Guerra Fria, descolonização africana, terrorismo e fluxos migratórios. Bora estudar? Nós já estudamos que os regimes totalitários foram regimes políticos que existiram e que se basearam no totalitarismo, no controle absoluto de um partido ou de um líder sobre toda a nação. O auge do totalitarismo aconteceu nas décadas de 1920 e 1930 na Europa, e o surgimento desse sistema político está diretamente relacionado com as consequências do pós-guerra. A Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento marcante na história do mundo, e ao final desse conflito, o saldo deixado foi de destruição, morte e muita crise, tanto política quanto econômica. Após a Primeira Guerra, a destruição material e a quantidade de mortos tinha alcançado níveis sem precedentes. Além disso, o desfecho do conflito havia deixado uma série de ressentimentos e o crescimento do comunismo aterrorizava as classes médias e altas da Europa Ocidental, e as crises econômicas afetavam a todos. O termo totalitarismo surgiu na década de 1920 e foi criado a princípio para referir-se ao fascismo italiano, o primeiro regime totalitarista que foi implantado. Foi a partir do sucesso do fascismo italiano que o fascismo conquistou força para expandir-se como alternativa política em toda a Europa, culminando no nazismo na Alemanha. Esse ideal nacionalista de direita ocorre também em outros países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Grã-Bretanha, Finlândia, Hungria, Romênia, Espanha, África do Sul e Brasil, com o denominado integralismo, os chamados camisas verdes, liderados por Plínio Salgado. Sobre o lema Deus, Pátria e Família, Plínio Salgado inicia esse movimento em outubro de 1932, com característica ultranacionalista, conservador, católico, moralista e de extrema-direita. Muitos conflitos de rua aconteceram no Brasil durante a década de 1930, quando se enfrentavam comunistas e integralistas. O movimento nacionalista revolucionário, o MNR, foi criado assim que se instaurou o golpe militar no Brasil em 1964. O principal objetivo do MNR era organizar uma guerrilha com a finalidade de destruir o regime militar, mas não obtiveram sucesso. A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e o outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político-ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e a sua ideologia. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas o conflito de interesse entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, a diplomacia, a tecnologia e etc. Dentre as características da Guerra Fria, destacam-se polarização por meio de dois blocos, um sob a influência americana e o outro sob a influência soviética, que foi a grande marcha da Guerra Fria, né? Com isso, americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra o seu adversário e tinham aliados estratégicos.
Houve uma tentativa de alguns países de realizarem uma política externa independente, sem que fosse necessário aliarem-se a um grupo ou a outro. A corrida armamentista foi a disputa entre as duas nações e eles procuravam mostrar-se como um país hegemônico. Isso motivava ambos a investirem pesadamente no desenvolvimento de armas de destruição em massa, as bombas nucleares e termonucleares. Também tivemos a corrida espacial. A disputa entre as duas nações manifestou-se também na área tecnológica e entre 1957 e 1975 concentrou-se na exploração do espaço. Interferência estrangeira também é uma outra característica. Os dois países realizaram ao longo dos anos da Guerra Fria uma série de interferências em nações estrangeiras como forma de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, foi alvo disso, quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964. Para falarmos de descolonização africana, é necessário antes relembrarmos o processo de colonização do continente. No século XIX, ocorreu a Conferência de Berlim, para organizar a divisão do continente, com o objetivo de explorá-lo. A industrialização fez com que os países buscassem matérias-primas no continente africano, aliado ao pensamento de conquista e à denominada missão civilizadora, já que os países europeus se julgavam superiores aos africanos e asiáticos do ponto de vista racial e cultural. Essa divisão foi uma verdadeira tragédia para os povos africanos, pois não considerou as divisões territoriais já existentes e a organização por etnias, que eram inúmeras na África. Além disso, provocou a desestruturação da organização econômica das tribos. A produção agrícola foi prejudicada, bem como outras atividades econômicas. Uma outra consequência dessa partilha foi o acirramento das rivalidades entre as tribos, já que obrigou vários grupos étnicos, alguns rivais, a ocuparem a mesma região. Terrorismo são atos violentos cometidos por pessoas ou grupos a fim de causar medo e danos materiais a um Estado ou a uma população. O termo surgiu durante a Revolução Francesa a fim de designar as facções mais radicais do processo revolucionário entre 1793 e 1794. Apesar da falta de consenso, alguns elementos parecem ser comuns nos atos terroristas dos séculos XX e XXI. O primeiro é que ele é realizado por pessoas com baixa tolerância a indivíduos que não estão de acordo com determinada ideologia. De igual maneira, o terrorismo procura causar atos violentos espetaculares e que chamem muita atenção. Por isso, o alvo escolhido deve causar grande quantidade de vítimas ou ser num lugar que renderá horas de programas e reportagens televisivas. Quando falamos em terrorismo, o que vem à sua cabeça? Um atentado terrorista que não consigo esquecer foi o atentado do dia 11 de setembro de 2001. Foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, em 11 de setembro de 2001. As ações terroristas também são uma das causas que geram a migração internacional. Refugiado é toda pessoa que, em razão de temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo.
No Brasil, em 2019, havia cerca de 1 milhão de estrangeiros residentes. Isso corresponde a menos de 0,5% da população brasileira. Mesmo sendo o maior e o mais populoso país da América do Sul, o Brasil tem um fluxo migratório pequeno se comparado a outros países. É sempre importante frisar que há uma diferença entre o migrante econômico e o refugiado. O migrante econômico, o primeiro, foge da fome, da pobreza, busca melhores oportunidades de vida. Já o segundo, o refugiado, foge de perseguição de qualquer natureza, de situações de violência e ameaça à sua integridade física. Nossa videoaula vai terminando por aqui. Viva bem e respeite o próximo. Tchau!